Era meia-noite em Lisboa, e o número desconhecido piscava na tela. Ao atender, uma voz rouca e familiar sussurrou: João, sou eu, Pedro. Preciso te ver agora. Antes que pudesse responder, a ligação caiu, deixando-o com o coração acelerado. Ele sabia que isso era um erro, mas vestiu-se rapidamente e saiu para a rua escura, ignorando o frio que cortava o ar de fevereiro. As ruas de Alfama estavam vazias, os fados distantes e quando como um lamento. João caminhava depressa, revisitando na mente o dia em que tudo começou. Há 6 meses, ele pegava o autocarro 728 todos os dias para ir à universidade. Pedro era um motorista, um homem de 40 anos, casado, com 2 filhos, o tipo de pessoa que parecia inabalável. Alto, com barba cerrada e olhos castanhos que raramente sorriam, Pedro dirigia com precisão militar, cumprimentando os passageiros com um aceno seco. João, aos 25 anos, era estudante de psicologia na Universidade de Lisboa. Ele cresceu numa família conservadora em Sintra, onde o pai, um engenheiro aposentado, e a mãe, professora, esperavam que ele seguisse o caminho tradicional: carreira estável, casamento, netos. Mas João carregava um segredo desde a adolescência: sua atração por homens. Ele o escondeu bem, namorando garotas no secundário para evitar suspeitas, mas na universidade, começou a explorar sua identidade em segredo, frequentando bares gays no Bairro Alto. Foi numa tarde chuvosa que Pedro notou João pela primeira vez. O autocarro estava lotado, e João tropeçou ao entrar, caindo quase no colo do motorista. Pedro o ajudou a se levantar, suas mãos fortes tocando os ombros de João por um segundo a mais do que o necessário. Cuidado, rapaz, disse ele, com um tom que misturava autoridade e algo indefinível. João sentiu um arrepio, mas atribuiu ao frio. Dias depois, conversas curtas começaram. Pedro perguntava sobre os estudos, João respondia timidamente. Descobriram afinidades, ambos amavam o futebol, torcendo pelo Benfica, e Pedro contava histórias de sua juventude em Faro, no Algarve, onde sonhava em ser pescador antes de se tornar motorista para sustentar a família. Sua esposa, Maria, era enfermeira, e os filhos, de 10 e 12 anos, eram sua vida. João se sentia atraído por Pedro, mas reprimia o sentimento. Pedro era hetero, casado, e qualquer ilusão seria perigosa. Mas os olhares se prolongavam, as piadas viravam confidências. Uma noite, após o último turno, Pedro ofereceu uma carona até a casa de João. Não quero que andes sozinho nessa chuva, disse. No carro, a conversa fluiu para temas pessoais. Pedro admitiu que seu casamento estava em crise, Maria trabalhava turnos longos, e ele se sentia sozinho. João ouviu, o coração apertado, sabendo que não devia se envolver. Chegando ao destino, Pedro parou o carro e olhou para João intensamente. Você é diferente, João. Me faz pensar em coisas que não devia. Antes que João pudesse processar, Pedro se inclinou e o beijou. Foi um beijo impulsivo, cheio de confusão e desejo reprimido. João correspondeu por um instante, chocado, mas depois se afastou. O que você fez? Murmurou, saindo do carro correndo. Agora, 6 meses depois, João esperava Pedro no ponto de autocarro vazio. O homem apareceu das sombras, o rosto marcado por olheiras. João, eu errei. Mas não consigo parar de pensar em você. João sentiu raiva e desejo misturados. Você é casado, Pedro. Tem filhos. Isso vai destruir tudo. Pedro baixou a cabeça. Eu sei. Mas e se for real? Naquela noite, eles conversaram por horas, sentados num banco frio. Pedro confessou que nunca sentira atração por homens antes, mas João o despertara para algo novo. Ele lutava contra isso, rezando na igreja de São Vicente, pedindo perdão por pensamentos pecaminosos. João, por sua vez, admitiu seu segredo, o medo de ser rejeitado pela família. Minha mãe me mataria se soubesse, disse. O encontro terminou sem resolução, mas com uma promessa velada de se verem novamente. João voltou para casa atormentado. Como isso poderia funcionar? Pedro era o oposto de tudo que ele imaginava, um homem hetero questionando sua sexualidade por causa dele. Os dias seguintes foram tensos. No autocarro, olhares furtivos, mensagens secretas. João se sentia vivo, mas culpado.
Estava traindo a confiança de Pedro. Ou Pedro estava se traindo. A pressão familiar de João aumentava. Seu pai o pressionava para arrumar uma namorada. Você precisa se estabilizar, filho. Olhe para seu primo, já casado aos 26. João mentia, dizendo que focava nos estudos. Mas internamente, o conflito o consumia. Ele lia livros de psicologia sobre identidade sexual, questionando se Pedro era bissexual reprimido ou apenas confuso. Uma semana depois, Pedro o convidou para um café após o turno. Num pequeno café em Belém, perto dos pastéis famosos, eles se abriram mais. Pedro falou de sua infância rígida, com um pai militar que o ensinara a ser homem de verdade. Nunca pensei que poderia sentir isso, admitiu. João tocou sua mão sob a mesa, um gesto arriscado. E agora? O que fazemos? A resposta veio dias depois, quando Maria descobriu mensagens no telefone de Pedro. Uma briga explosiva em casa. Pedro ligou para João chorando. Ela quer o divórcio. Os meninos estão confusos. João sentiu o mundo desabar. Ele era o culpado. Ou Pedro havia escolhido isso? João passou a noite em claro, revivendo a ligação de Pedro. Maria sabe tudo, João. Ela encontrou as mensagens e explodiu. A voz de Pedro tremia, quebrada pelo choro abafado. João, no seu apartamento pequeno em Campo de Ourique, sentiu um peso no peito. Ele nunca quis isso, destruir uma família. Mas o beijo, aquele primeiro beijo impulsivo, havia aberto uma porta que não se fechava mais. No dia seguinte, ele evitou o autocarro 728, pegando o metrô para a universidade. As aulas de psicologia pareciam irrelevantes, ele não conseguia se concentrar nas teorias de Freud sobre repressão. Em vez disso, pensava em Pedro, imaginando-o em casa, enfrentando Maria. Como seria aquela conversa? Pedro defenderia seus sentimentos ou negaria tudo para salvar o casamento? Pedro mandou mensagem à tarde: preciso te ver. No mesmo banco em Alfama, às 20 horas. João hesitou, mas foi. Pedro chegou atrasado, o uniforme amassado, os olhos vermelhos. Ela me deu um ultimato: ou paro com isso ou saio de casa. João sentou-se ao lado dele, o Tejo ao fundo brilhando sob as luzes da cidade. E o que você vai fazer? Pedro suspirou profundamente. Eu amo meus filhos, João. Mas contigo, sinto algo que nunca senti com Maria. É como se eu tivesse vivido uma mentira por anos. Ele contou mais sobre seu casamento, casado jovem, aos 22, por pressão familiar. Maria era sua namorada de escola, e os filhos vieram logo. Eu a respeitava, mas paixão. Não como agora. João ouviu, o coração dividido. Ele entendia a confusão, ele mesmo lutara há anos para aceitar sua homossexualidade. Mas Pedro era diferente, ele tinha responsabilidades. Pense nos meninos, Pedro. Eles precisam de você. Pedro assentiu, mas pegou a mão de João. E eu preciso de você. Os encontros se tornaram frequentes, sempre em segredo. Cafés escondidos, passeios noturnos pelo Chiado. João se apaixonava cada vez mais, mas o medo crescia. E se alguém os visse? Lisboa era grande, mas o mundo gay era pequeno, e rumores corriam. Seus amigos na universidade começavam a questionar sua ausência. Onde você anda sumido, João? Perguntava Sofia, sua melhor amiga. Em casa, a pressão familiar apertava. Sua mãe ligava toda semana: quando vai trazer uma garota para jantar? Sua tia pergunta sempre. João inventava desculpas, mas o pai, durante uma visita, foi direto: você parece distraído, filho. Algum problema? Ou é alguma moça te deixando louco? João riu forçado, mas por dentro, gritava. Pedro, por sua vez, lidava com o caos em casa. Maria o confrontava diariamente. Quem é ele? Como você pode fazer isso conosco? Pedro mentia no início, dizendo que eram amigos, mas a verdade saiu aos poucos. Ele confessou sua atração, e Maria chorou, sentindo-se traída. Você sempre foi assim? Ou é uma fase? Pedro não sabia responder. Uma noite, após uma briga feia,
Pedro apareceu na porta de João com uma mala. Ela me expulsou. João o deixou entrar, chocado. Eles passaram a noite conversando, sem toques, apenas palavras. Pedro falou de sua culpa: estou destruindo tudo que construí. Por quê? João respondeu: porque você está sendo honesto consigo mesmo. Mas a que preço? Nos dias seguintes, Pedro ficou no sofá de João, escondido. Ele ligava para os filhos, que choravam ao telefone. Papai, quando volta? O coração de Pedro se partia. João via o sofrimento e questionava: valia a pena? Ele amava Pedro, mas via o dano causado. A sociedade portuguesa, apesar de progressista, com casamento gay legal desde 2010, ainda carregava resquícios conservadores, especialmente em famílias tradicionais. Pedro temia o julgamento no trabalho. Motoristas de autocarro não eram conhecidos por tolerância. Se souberem, me demitirão ou pior. João, na universidade, pesquisava sobre bissexualidade tardia. Leu casos de homens que descobriam aos 40. Mas a teoria não aliviava a prática. Uma tarde, Sofia o confrontou: você está diferente. É um cara. João negou, mas ela insistiu. Se for, eu apoio. Mas seja cuidadoso. O clímax veio quando Maria descobriu o endereço de João e apareceu lá. Você é o amante do meu marido, gritou ela na porta. Pedro tentou acalmá-la, mas ela chorava. Você destruiu minha família. João ficou paralisado, sentindo-se o vilão. Maria foi embora, prometendo lutar pela custódia dos filhos. Pedro e João discutiram depois. Isso não pode continuar assim, disse João. Pedro concordou, mas não sabia como parar. Eu te amo, João. Pela primeira vez, sinto isso de verdade. Os dias após a visita de Maria foram um inferno para João. Ele mal dormia, atormentado por pesadelos onde via os filhos de Pedro chorando, acusando-o de ladrão de pai. Pedro, morando temporariamente com ele, tentava manter a rotina, ia trabalhar cedo, voltava tarde, evitando olhares. Mas a tensão era palpável. Eu devo voltar para casa e pedir perdão? Perguntou Pedro uma noite, enquanto comiam uma refeição simples na cozinha apertada. João parou de mastigar, o garfo suspenso. Você ainda a ama? Pedro hesitou. Como mãe dos meus filhos, sim. Mas não romanticamente. João sentiu ciúme misturado a alívio. Ele sabia que Pedro estava em transição, questionando décadas de heteronormatividade. Mas o processo era doloroso para todos. Na universidade, João se isolava. Seus professores notavam a distração. Uma prova de ética em psicologia o fez refletir sobre dilemas morais. Era certo perseguir o amor às custas da felicidade alheia. Ele escreveu um ensaio sobre isso, anonimamente, descrevendo um amigo em situação similar. O professor elogiou: profundo conflito interno. Lembra que escolhas têm consequências. Pedro enfrentava seu próprio inferno. No trabalho, colegas sussurravam. Um dia, o supervisor o chamou: ouvi boatos, Pedro. Problemas em casa. Ele negou, mas o stress o fazia errar rotas, atrasar horários. Em casa com João, desabafava: sinto-me um estranho na minha própria vida. Uma semana depois, Pedro recebeu papéis de divórcio. Maria queria custódia total, alegando instabilidade emocional dele. Ela diz que sou um risco para as crianças, contou a João, chorando. João o abraçou, sentindo o corpo forte tremer. Vamos lutar por visitação. Você é um bom pai. Mas a família de Pedro interveio. Seu irmão, de Faro, ligou: o que você está fazendo, homem? Pense na mamãe, ela está doente com isso. A mãe de Pedro, devota católica, rezava novenas pela salvação do filho. Isso é o diabo te testando, disse ela numa ligação. João, por sua vez, lidava com sua família. Numa visita a Sintra, sua mãe o interrogou: você parece magro, filho. Algum problema? Ele mentiu, mas o pai o levou para um passeio no jardim. Seja homem, João. Assuma suas responsabilidades. As palavras ecoaram como uma acusação. O relacionamento deles aprofundava em meio ao caos.
Conversas longas sobre o futuro, morar juntos. Casar. Mas realidades batiam. Pedro perdia peso, deprimido. João sugeriu terapia. Há grupos de apoio para homens como você em Lisboa. Pedro resistiu no início, não sou gay. Mas acabou indo a uma sessão anônima no centro LGBT. Lá, ouviu histórias semelhantes, maridos descobrindo atrasos tardias, famílias despedaçadas. Saiu pensativo. Talvez eu seja bi. Mas isso muda tudo. João assentiu, muda, mas para melhor, se formos honestos. Um turning point veio quando os filhos de Pedro visitaram. Maria permitiu uma tarde supervisionada num parque em Belém. Pedro apresentou João como amigo. As crianças, inocentes, brincaram. O mais velho, Miguel, perguntou: papai, por que não volta para casa? Pedro engoliu em seco. É complicado, filho. Após, Pedro chorou no carro. Eles me odeiam. João negou: eles te amam. Dê tempo. Mas internamente, João questionava sua role. Era ele o catalisador da dor. A sociedade pesava. Num bar gay, amigos de João alertavam: homens casados são problema. Ele vai te largar. João defendia Pedro, mas dúvidas cresciam. E se fosse uma fase? Maria ligou para João uma noite. Deixe meu marido em paz. Ele não é como você. João respondeu calmo: ele escolheu isso. Ela desligou furiosa. O conflito escalou quando Pedro decidiu contar à mãe. Em Faro, numa visita, confessou. Ela desmaiou, precisando de hospital. Você me matou, filho, disse depois. Pedro voltou destruído. Perdi tudo por você, João. João sentiu culpa esmagadora. Talvez devamos parar. Mas Pedro negou: não. Isso é real. A culpa consumia João como um fogo lento. Após a crise com a mãe de Pedro, ele se distanciou um pouco, precisando de espaço. Vou para Sintra uns dias, disse a Pedro, que a sentiu relutante. Em casa dos pais, João tentou se recompor. Caminhadas pelo Palácio da Pena, ar fresco, mas pensamentos o perseguiam. Seu pai notou: você parece carregando o mundo nas costas. João quase confessou, mas calou. Pedro, sozinho no apartamento, refletia. Ligou para Maria, pedindo perdão. Posso voltar? Ela hesitou: só se terminar com ele. Pedro chorou: não consigo. O divórcio prosseguia, advogados envolvidos. Custos altos, emocional e financeiro. João voltou após 3 dias, encontrando Pedro abatido. Senti sua falta. Eles se abraçaram, mas a conversa virou séria. Precisamos decidir o futuro, disse João. Pedro propôs: moramos juntos oficialmente. Eu assumo no trabalho. Mas o medo paralisava. Num jantar com amigos de João, Pedro se sentiu deslocado. Eles me olham como intruso, confidenciou depois. João tranquilizou: dê tempo. A pressão social explodiu quando um colega de Pedro descobriu. Vi você com um cara no parque, disse no vestiário. Pedro negou, mas rumores se espalharam. Demitido? Não, mas transferido para rota noturna, punição velada. João, na universidade, defendia tese sobre identidade sexual. Usou sua história anonimamente, ganhando elogios. Mas real vida era mais dura. Uma traição veio quando Pedro, pressionado, encontrou Maria secretamente. Só para ver as crianças, disse a João. Mas Maria tentou reconquistá-lo. Lembre nosso amor. Pedro resistiu, mas contou a João depois, culpado. João explodiu: você mentiu. Brigaram feio. Estou sacrificando tudo, e você duvida. Pedro saiu, batendo porta. Horas depois, voltou arrependido. Perdão. Estou perdido. Reconciliaram, mas feridas abertas. Família de João descobriu parcialmente. Tia viu João com Pedro num café. Ligou para a mãe: seu filho anda com um homem mais velho. Mãe confrontou João:
É verdade. Você é. João negou, só amigo. Mas sementes plantadas. Pedro perdeu visitação temporária. Juiz decidiu, instabilidade emocional. Pedro desabou. Perdi meus filhos por isso. João questionou, valeu. Pedro, você vale. O verdito do juiz foi um golpe final para Pedro. Custódia total para Maria, visitas supervisionadas uma vez por mês. Ele leu a carta tremendo, no apartamento agora compartilhado com João. Eles me veem como monstro. João o consolou, vamos apelar. Mostre que é estável. Mas estabilidade era ilusória. Pedro, com turno noturno, mal via João. Dormia dia, trabalhava noite. João estudava, estagiava em clínica psicológica, ajudando outros com conflitos semelhantes. Ironia, aconselhava honestidade, mas vivia mentira com família. Uma noite, Pedro chegou cedo, surpreendendo João. Renunciei ao emprego. Não aguento mais. João alarmou, e como vivemos? Pedro, acho outro. Mas preciso mudar. Mudança veio com Pedro ingressando em grupo de apoio LGBT. Compartilhou história, ganhou amigos. Há outros como eu. João orgulhoso, mas invejoso, Pedro evoluía rápido. Conflito familiar de João explodiu. Pais o visitaram surpresa. Mãe viu roupas de Pedro. Quem mora aqui? João confessou, é meu namorado. Pai enfureceu, isso é pecado. Saia daqui. Mãe chorou, como pôde. Deserdado temporariamente, João sentiu abandono. Perdi minha família por você, disse a Pedro, e quando palavras dele. Pedro apoiou, eles voltam. Meu irmão aceitou. Sociedade testou quando saíram publicamente. Mãos dadas no rocio, olhares julgadores. Um homem xingou, aberrações. Pedro defendeu, cuide da sua vida. Traição maior, Pedro, bêbado uma noite, ligou para ex-amante imaginário. Não, confessou dúvida. E se eu errar? João magoado, então vá. Pedro ficou, mas tensão cresceu. Alta, Pedro ganhou apelo parcial, visitas semanais. Crianças aceitavam devagar. Quem é João, papai? Meu amigo especial. João reconciliou parcialmente com mãe. Eu te amo, mas preciso tempo. Meses passaram, e o relacionamento estabilizou, mas cicatrizes permaneciam. Pedro achou emprego como taxista, flexível. João formou-se, abrindo consultório. Ajudavam um ao outro, mas debates éticos persistiam. Fizemos certo? Perguntava João. Numa viagem a Porto, celebraram aniversário. No Douro, Pedro pediu, case comigo. João aceitou, mas com reservas. E as crianças? Elas entenderão. Famílias suavizaram. Mãe de João visitou, desconfortável mas tentando. Irmão de Pedro apadrinhou. Sociedade mudava devagar. Amigos apoiavam, mas preconceitos surgiam. Num evento LGBT, Pedro falou, descobri tarde, paguei caro, mas ganhei liberdade. João refletia, danos valeram. Filhos de Pedro curavam, mas trauma marcava. Numa noite quieta, sentados no mirador da Senhora do Monte, Pedro disse, sem arrependimentos. João sorriu, eu também. Mas no fundo, questionava. O amor justifica a dor causada. Foi certo Pedro deixar sua família por uma paixão recém-descoberta, ou ele deveria ter reprimido seus sentimentos em nome da estabilidade?